Eu sou a Mabel Tossi, eu sou fisioterapeuta e sou a mentora, né, a responsável aí pelo método Mova-se Mais, né, onde a gente trabalha com exercícios de Pilates online, né, para melhorar as condições aí de saúde, né, a nossa qualidade de vida aí no nosso dia a dia, tá? Eu demonstrei um exercício, uma postagem, e a pessoa ali, a seguidora, né, não lembro exatamente quem foi, e também não vem ao caso, né? Botou umas caretinhas, assim, aquelas caretinhas de apavorada, né? Apavorada. E eu perguntei para ela, por que essas caretinhas todas, né? De pavor, de medo, o que houve? Daí ela me respondeu, né? Para quem é acostumado a fazer exercício, isso é fácil, né? Para quem é acostumado a fazer exercício, esse exercício é barbadinho. E, e eu fiquei pensando, né, que obviamente que é um exercício fácil, é um exercício simples, porque na página, nos exercícios que eu disponibilizo, que eu deixo público aí para todo mundo ver, eu realmente coloco exercícios mais simples, mais fáceis, que eu tenho certeza aí que todo mundo vai conseguir fazer e vai se beneficiar com o exercício, né? No estágio que a pessoa está de dor, de limitações, é bem provável que às vezes não pode acontecer de algum exercício a pessoa não conseguir fazer realmente, tá? Então, o exercício, talvez vocês já tenham visto, era aquele que a gente faz a elevação aqui da perna, né? Então, sobe e desce nessa movimentação aqui, tá? A gente faz esse movimento para fortalecer o músculo aqui do quadril, né? Então, esse movimento aqui de sobe e desce, para a gente fortalecer o músculo do quadril e fazer com que a musculatura aqui dos flexores do quadril, que nos ajudam a estabilizar a coluna, nos ajudam, não é nem estabilizar a coluna, né? É forçar menos a coluna durante um movimento, a gente esteja com esse movimento bem forte, esse músculo bem forte, né? Então, esse exercício serve para isso, e é um exercício relativamente fácil, mas exige uma força, né? Exige mesmo uma força. Então, essa força do que a gente tem que fazer, né? Nessa movimentação, a gente faz, ó, esse movimento aqui, obviamente que eu tenho que ter força para elevar minha perna, né? Tem que ter força desses músculos flexores para elevar minha perna. Ainda mais que no exercício eu respirei, a gente faz a respiração, então respira, organiza a postura, cresce, eleva a perna aqui em cima, respira e volta. Né? Eu tenho que ter uma força para sustentar. Às vezes, né, a pessoa está um pouco acima do peso, está com uma condição aí de obesidade, que o próprio peso da perna já fica difícil de ficar nessa posição, né? Então, eu entendo a limitação, a dificuldade física aí para executar o exercício. Só que o que eu queria conversar com vocês é que não é porque eu vejo aquele exercício e eu acho que é muito difícil, que eu não vou nem tentar, né? Esse é o grande ponto que eu queria conversar com vocês. Quantos exercícios, quantos movimentos a gente deixou de fazer por medo, medo de sentir dor, medo do que talvez fosse sentir, né? Que provavelmente nem fosse sentir dor, eu nem ia ter dificuldade para fazer o exercício, mas só de olhar eu já me deu medo. E eu não estou falando de exercícios difíceis, gente. Não estou falando de invertidas, aqueles de ficar de cabeça para baixo, de erguer a perna lá em cima, que realmente são exercícios difíceis, complexos, né? Que requerem realmente uma força muscular aí muito maior. Eu estou falando de exercícios simples, exercícios básicos, né? Que vão ajudar a gente na nossa movimentação funcional, a nossa movimentação do dia a dia, tá? Então, se eu tenho medo de fazer um exercício, né, que seria esse aqui no caso, né, que eu estou comentando hoje, esse exercício aqui, eu vou ter medo de caminhar também, porque esse movimento eu faço quando eu caminho.
né? Eu vou ter medo de sentar e levantar, porque eu preciso desse músculo aqui quando eu faço essa movimentação. Então, se eu estou com medo de determinados exercícios, eu vou ter medo também de me mexer no meu dia a dia. Tá? E se eu tenho medo de me mexer no dia a dia, eu vou cada vez, eu vou restringir mais o meu movimento. Cada vez eu restringo mais o meu movimento. Cada vez os meus movimentos vão ficar uma amplitude menor, né? E cada vez vai ficar mais difícil. Difícil. Por quê? Porque, gente, o nosso corpo, né? As mulheres aí, quem já chegou na menopausa, está passando pela menopausa, ou ela está se aproximando, né? A gente tem uma queda muito brusca com relação à nossa estrutura óssea, perda de cálcio, de ósseo, mineração óssea, perda de massa muscular, perda de colágeno, né? De fluidos ali, líquidos que tem dentro das articulações, por conta das questões hormonais que a menopausa causa. E nem só pela menopausa, o processo de envelhecimento como um todo, né? Para todo mundo, para os homens também, que não tem menopausa, né? Também passam por um processo de envelhecimento. Como eles têm uma estrutura óssea, uma estrutura muscular maior, né? Mais forte, mais firme, eles demoram um pouco mais para perceber essas mudanças aí no corpo. E as mulheres, além de ter uma estrutura óssea e muscular menor, mais frágil, digamos assim, né? A gente ainda tem a questão hormonal que nos acompanha aí mês a mês nos ciclos menstruais e na menopausa quando a gente tem as alterações aí por conta dessa mudança, né, com o nosso corpo. Então, se eu deixar de fazer um exercício porque eu tenho medo, e é um exercício funcional, é um exercício, quando eu falo exercício funcional, é um exercício que a gente utiliza no nosso dia a dia, nas nossas movimentações diárias, né? Eu uso esse músculo quando eu vou torcer, me abaixar para torcer um pano no chão, que eu dobro e volto, dobro o joelho, estico o quadril aqui para levantar, ficar em pé, né? Eu uso esse músculo, então eu não posso ter medo, tá? Qual é a orientação, né? Qual é a sugestão? Tenta uma vez fazer igual a mim, né? Não deu, não alcançou, não subiu, faz numa amplitude de movimento menor, certo? Mas não deixa de executar o movimento, tá? Não deixa. E é muito legal quando eu ouço, né, as alunas do Mova-se Mais dizendo: quando eu comecei a fazer as aulas, quando eu comecei com os exercícios, a minha perna não subia nem, né, 1 centímetro, e agora eu já estou indo lá em cima. E vai ser uma evolução com você também, vai ser progressivo essa melhora, né? Então, o que que tu tem que fazer? Tentar. E não só tentar, tem que persistir. Obviamente que a primeira vez vai ser difícil, vai ser, é para mim também, né? Os exercícios que eu vou fazer a primeira vez, esse mesmo, quando eu comecei a fazer as primeiras vezes, aí foi difícil, certo? Mas, ó, claro que depois, com o treino, com o fortalecimento, com a periodicidade nos exercícios, ele foi se tornando um exercício mais fácil, né? Agora, para eu sentir um pouquinho mais o exercício, eu tenho que botar um peso, uma caneleira ali para forçar. Se eu coloco a caneleira, vai ficar difícil igual. Então, a gente vai evoluindo, né? Vai aumentando a dificuldade, certo? Mas tudo é questão de persistência, de treino, certo? Então, qual é? Para fazer esse exercício, por exemplo, vou pegar uma cadeira aqui, né? Então, a gente... Vou achar um pouquinho aqui, para não precisar muito para o fundo lá. Então, ó, a cadeira, gente, é essencial, porque eu não quero que, nesse momento, que vocês tenham que se concentrar no equilíbrio, né? A gente até pode fazer um exercício de equilíbrio, né? Flamingo, meu filho
de 4 anos adora, quando eu estou dando aula online em casa, que ele está junto, ele adora ensinar esse exercício. Ele diz, agora é o exercício do flamingo, né? Que é, ó, quando a gente põe, abre os braços e eu vou treinar equilíbrio. Mas agora, nesse momento, a gente não quer treinar equilíbrio, a gente quer treinar força. Se eu quero treinar força, eu não quero que você se concentre no equilíbrio, fique aqui, né, tentando, porque daí eu vou tirar a minha concentração da perna, da força que eu quero fazer, certo? Então, por isso que a gente vai, ó, se apoiar na cadeira, fazer o apoio na cadeira. Então, o que a gente vai fazer? O exercício que eu ensinei ontem, né, na postagem de ontem, não lembro exatamente, foi segurando aqui, ó, e erguendo a perna lá em cima, deixa o pé para cima e embaixo, tá? Ergue aqui em cima e baixo. Certo? Mas, se você tem dificuldade, se erguer a perna lá em cima é difícil, o que vai fazer, ó? Vai erguer menos. Um pouquinho mais para trás, só para enxergar bem meu. Vai erguer menos, ó. Ergue menos, tira só um pouquinho do chão. Ó. Ah, é muito pouco. Mas se para você já é pesado, já está difícil movimentar, é o suficiente. É o suficiente. Não se preocupe, né? Ah, mas a Mabel faz, ela vai com a perna lá em cima. Eu já estou mais acostumada realmente a fazer esse exercício. Para mim é um pouco mais fácil. Mas você vai chegar lá, né? Você vai conseguir também, só que vai começar devagarinho. Então começa, ó, com a movimentação curtinha. Pode botar as duas mãos na cadeira, tipo, fazer um apoio maior. Só cuida para não se apoiar, fazer força na cadeira, porque a força tem que ser realmente na perna, tá? Vai, ó, subir e voltar. Subir e voltar, tá? Conforme você vai vendo que tá mais fácil, que tá mais tranquilo, que tá mais, enfim, com menos dificuldade, cada vez, automaticamente, você vai ver que cada vez você vai subir mais a perna. Né? Não vai nem precisar se concentrar muito, a perna ela vai mais para cima, porque vai ter mais flexibilidade. Às vezes, a falta do alongamento, né? A falta do alongamento desse músculo aqui do psoas, que é aquele alongamento que a gente faz jogando a perna para trás, assim, né? Esse aqui, ó, que a gente joga o quadril aqui em direção ao chão. Então, por vezes, a falta desse alongamento dificulta também nessa movimentação, tá? Então, por isso que vocês vão ter que ir bem devagar, certo? E, gente, hoje eu estou dando exemplo deste exercício, né? Porque foi realmente uma dúvida ali de uma colega, né? Se, enfim, ela nem tentou fazer, ela já disse que estava muito difícil a execução, só de olhar, né? Só de olhar me dá falta de ar. E então a gente tem que tentar, a gente tem que tentar, tá? A gente não pode, né, se conformar dizendo, ah, só de olhar me dá falta de ar, então nem vou fazer. Vou fingir que não vi, né? Vou fazer de conta que não vi. Mas o nosso corpo, ele paga um preço, gente, ele paga. E daqui a pouco as limitações físicas vão surgir, as dificuldades vão vir, se já não estão, né? Se você já não tem, Deus queira que não tenha, né, dor nas costas, enfim, mas geralmente quem me acompanha porque alguma dorzinha já tem, né? Então, essas dificuldades vão acontecer e você precisa estar preparado, tá? Outra questão, esse mesmo exercício ajuda bastante quem fica muito tempo sentada, né? Quem passa a hora sentada, porque alonga, mobiliza a articulação do quadril, né? Ajuda a soltar a articulação do quadril. Então, é excelente para quem fica muito tempo sentada. Então, uma outra seguidora também me disse, ah, eu passo horas sentada, eu preciso me movimentar. Sim, você precisa se movimentar. Se você passa horas do teu dia sentada, tem que dar um movimento contrário aí, né? Tem que preparar o corpo para essas horas sentadas. Eu sempre digo, a gente não pode simplesmente dizer, ah, meu trabalho é esse mesmo, eu passo o dia sentado, trabalho no escritório, enfim, eu passo o dia todo sentada e se conformar com isso.
Sim, você vai trabalhar o dia inteiro sentada, mas tem que dar condições para o teu corpo para que ele aguente essa tua rotina aí de passar o dia inteiro sentado, né? Se eu vou passar o dia inteiro sentado, então eu tenho que fazer exercícios que eu alongue bastante essa musculatura do quadril, né, do piriforme, aquela do bumbum ali que a gente sente bastante dor ciática, para que eu faça fortalecimento, faça exercícios de mobilidade, para que eu compense as horas que eu ficar sentada. E por isso também que é tão importante a gente não fazer exercício, né, fazer pilates, enfim, somente uma vez por semana. Porque quantas horas no dia você fica parada se você faz exercício só uma vez por semana? Então a gente fica, por exemplo, faz uma aula, né, de 20 minutos, 30 minutos, uma vez por semana só, ou até uma hora, né? Fez uma aula de uma hora, uma vez por semana, e acha que cumpriu com a obrigação aí do exercício, né? Só que, gente, pensa quantas horas na semana você ficou parada sem se mexer. Ainda mais agora, nessa função de pandemia, aí que a gente acaba, quem está em casa, quem está em home office, ou mesmo quem é aposentado, que a gente não está passeando muito, né? Nada, na verdade, né? A gente está saindo para fazer as coisas básicas aí, volta para casa, em casa movimentações restritas. Então, cada vez mais o nosso corpo está pagando por esse preço da falta de movimentação, tá? Então, exercício tem que ser feito todos os dias, principalmente agora nessa situação que a gente está de pandemia. E daí não pensa, né, gente? Ah, mas quando a academia agora estão liberados, né? Mas assim, a gente tem pessoas de idade que não, né, não fizeram as 2 doses da vacina ainda, então ou convive com pessoas de mais idade, que se protegem um pouquinho. Então, quando a pandemia passar, eu vou dar um jeito. Não, não, dê um jeito agora. Agora é a hora. Agora dá tempo de já começar esse cuidado aí com o teu corpo. Não precisa esperar mais. Já faz 1 ano e meio que 1 ano e 2 meses que a gente está nessa pandemia, né? Não vamos esperar mais. Agora é a hora da gente dar um jeito, dar um basta nas dores, nas dificuldades, certo? Voltei. Um outro exercício que às vezes as pessoas também não têm medo, né? Às vezes uma me perguntou, tenho hérnia de disco, posso fazer agachamento? Gente, assim, respondendo já mais uma pergunta, né? O que acontece? O agachamento que às vezes as pessoas falam que não pode fazer quem tem hérnia de disco, é aquele agachamento que a gente vai lá no chão, né? A gente agacha aqui, aí vai lá embaixo e volta, né? Vai lá embaixo, que eu faço mais pra frente. Quando eu vou lá embaixo, eu faço muita pressão aqui na minha coluna, na minha vértebra, tá? Ou aquele agachamento que as pessoas, né, porque eu não faço, com peso, ó, desce com peso e volta, né? Isso é muito, muito pesado, é muita sobrecarga realmente para nossa coluna, tá? Para nossa coluna. Mas, né? O agachamento, que às vezes aqui na página vocês já viram, no curso Mova-se Mais, eu dou vários exercícios de agachamento, que eu trabalho nas aulas, é um agachamento que eu digo é agachamento funcional. É o agachamento que vocês fazem para sentar no banheiro, no vaso. Imagina isso aqui é o vaso sanitário, né? Qual o movimento que a gente faz? Agacha e fica, né? Vou sentar na cadeira. O dia inteiro a gente faz esse movimento, ó. Isso aqui não é um movimento de agachamento, é um movimento funcional que utiliza essa musculatura das coxas, quadril, coluna, enfim. Então, se eu não treino esse exercício, se eu não treino essa movimentação, cada vez eu vou ter mais dificuldade, eu vou ter que sentar me apoiando devagarinho, né? Vou levantar, que eu ponho na cadeira, eu tenho que botar a mão e apoiar em algum lugar para conseguir levantar. Isso não é funcionalidade quando eu preciso de apoio, quando eu preciso de ajuda para fazer os movimentos, certo? Então, por isso
que temos que sim trabalhar o agachamento, mas é um agachamento onde eu não vou sobrecarregar a minha coluna, eu vou somente fazer exercícios que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa funcionalidade. Por exemplo, sentar e levantar. Então, a gente faz o exercício de senta, levanta, senta, levanta. Eu estou trabalhando o fortalecimento de coxa, é um agachamento, mas é muito mais simples do que aquele agachamento que a gente vai lá embaixo e volta, né? O carrega peso ainda, tá? Então, a gente tem que ir aos poucos trabalhando esse agachamento, né? A Ana está dizendo que tem dificuldade de agachar. Tem dor, dor nos joelhos, na coluna. Me conta aí, Ana. A gente faz, ó, a gente faz o exercício aqui, ó. Vou trabalhar um agachamento. Eu vou me apoiar na cadeira e vou descer devagarinho, ó. Esse pouquinho aqui já é o suficiente para eu começar um trabalho de fortalecimento das minhas coxas, né? Então, eu vou encolher o bumbum lá para trás, afasto as pernas e vou descer devagarinho, no teu limite. Não precisa descer lá embaixo, tá? Vai descer, ó, no teu limite de tolerância, certo? Então, assim, não precisa ter medo. Tem dificuldade, vai um pouquinho menos. Quando eu digo vai um pouquinho menos, desce um pouquinho menos, né? Sente a coxa trabalhando, desce um pouquinho menos. Porque esse movimento do agachar é um movimento que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. A gente senta na cama, fazendo esse movimento de agachar. A gente senta na cadeira, né? Vai almoçar, jantar, enfim, senta no sofá. Se o sofá é mais baixo, a gente tem que descer mais e levantar. A gente vai no banheiro várias vezes ao dia. A gente faz esse movimento. Então, quanto mais a gente preservar ele, melhor, tá? Tem uma alternativa que a gente faz o agachamento da parede, tá? Vou virar aqui um pouquinho para eu mostrar aqui para vocês. Que é usando a parede, ó. Então, a gente vai se encostar na parede e vai descer. Vou ajeitar bem aqui. Ó, vou me escorar aqui na parede, afasto as pernas do chão e vou descer um pouquinho e volto. Porque daí a parede ajuda a estabilizar a minha coluna, tá? Ajuda a estabilizar a minha coluna. Cuido para o meu joelho não ir lá para frente, então eu não solto a parede, não descolo a parede, a lombar da parede, eu fico firme aqui. Vou descer um pouquinho, ó. Desço e volto. Na verdade, você vai descer no seu limite, né? Desce e volta. Desce e volta, tá? Então, é um jeito que a gente tem também de fazer, estabilizando mais a coluna, né? Digamos assim, protegendo mais a coluna se tem uma hérnia de disco, alguma coisa mais, uma dificuldade maior, né? Mas se fizer devagarinho, cuidando a postura, não vai ter problema também. Ele na lombar, tem um ano que quebrou o fêmur, a cirurgia ficou mais difícil. É que provavelmente tem muita fraqueza ainda na musculatura, né, Ana? Então, com essa dificuldade toda, o movimento é mais difícil, mas deve ser difícil também para te sentar, para te levantar. Então, tem que ir aos pouquinhos tentando fazer, ver essas sugestões que eu dei hoje, agora na parede, né? E ver qual se ajusta melhor para ti e se tu teria condições de incluir esse na tua rotina, tá? Não conseguindo fazer o agachamento, a gente pode fazer um exercício de fortalecimento sentada mesmo. O agachamento é para fortalecer a coxa. Então, se eu fizer aqui, ó, sentada aqui, põe a mão embaixo da cadeira aqui, né? Estico o meu joelho e contraio bem essa parte aqui da coxa. Ponto. 1, 2, 3 e relaxo. Eu vou fazer o fortalecimento da coxa sem sobrecarregar a lombar, sem fazer o joelho que também está preservado, né?
sem forçar demais, quem tem muita dificuldade para fazer o agachamento, tá? Então, coloca a mão embaixo aqui, estica o joelho e conta, ó. Conta a mão embaixo para você esmagar a mão, como se quisesse esmagar a mão aqui com a perna. Vai contar, ó. 1, 2, 3 e solta. 1, 2, 3 e solta. Sempre sentindo a coxa bem apertadinha, bem contraída, tá? Aí a gente fortalece um pouco a coxa, estabiliza o joelho, ajuda nessa limitação aí. E depois, se conseguir, se achar que dá, vai tentar fazer o agachamento, certo? Então, é mais uma sugestão aí para fortalecer a musculatura do quadríceps, né? Sem fazer o agachamento. Porque, gente, assim, a musculatura forte, tanto de quadríceps, né? O quadríceps, gente, é essa musculatura aqui da coxa, tá? Coxa. Então, esses músculos da coxa. Então, fortalecer a coxa, né? Fortalecer o músculo aqui da frente, esse que eu comecei comentando hoje, né? Esse aqui, ó, o psoas. A gente faz esse movimento de flexão, né? Fortalecer o glúteo. Esses dias eu também mostrei. Puxa a perna para trás e faz, ó. Tá? São todos exercícios que nos ajudam a estabilizar o nosso quadril, né? A ele ter força para fazer os movimentos simples do dia a dia e evitar a sobrecarga na lombar, coluna lombar, tá? Às vezes a gente tem muita dor na lombar e o problema está no quadril, está no quadril. A limitação está no quadril. Então, o quadril está muito fraco, o quadril está muito encurtada a musculatura, né? Muito tensa a musculatura. Acaba, quando eu for fazer um movimento, acaba tensionando a minha lombar e prejudica daí a coluna lombar, tá? Então, por isso que eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas me perguntam um melhor exercício para ficar livre das dores. E não existe um melhor exercício, gente. Não tem uma fórmula mágica, né? Tem um exercício que vai te dar um alívio, talvez, por conta do alongamento, que o alongamento pegou bem ali no músculozinho certo, que tu está precisando alongar. Então, aquele exercício te ajudou a aliviar, mas não vai resolver o teu problema. Um único exercício não vai resolver o teu problema. Você tem que fazer uma sequência de exercícios, né? Exercícios que a gente começa com alongamentos, exercícios de mobilidade de coluna, exercícios de força, de resistência, tá? Então, não tem um único exercício, você tem que fazer uma aula completa, tem que fazer uma sequência completa de aulas. E nas aulas que eu ensino, que eu ministro, né, eu sempre cuido isso para a gente sempre pensar numa alternativa, qual a melhor alternativa para fazer determinado exercício se eu tenho determinada limitação, né? Então, ali a colega, né, a Ana referiu algumas limitações, então a gente tem que pensar numa outra alternativa para eu conseguir fortalecer aquela musculatura sem que eu faça aquele exercício que realmente eu tenho muita dificuldade, tá? Então, para tudo tem jeito, né, gente? Para tudo tem jeito nessa vida. Então, por isso que a gente não pode olhar para alguma coisa e já dizer eu não consigo, esse me dói, me tira o ar só de olhar. A gente tem que realmente se esforçar, tentar, me perguntar, né? Às vezes você pode me deixar mensagem ali, esse exercício eu tentei fazer, não consegui, qual outra alternativa eu posso executar, né? Para que a gente vá ajustando aí, organizando, para que todo o teu corpo seja trabalhado, todo o teu corpo seja realmente esteja, né, em equilíbrio, teu corpo realmente esteja todo ele em equilíbrio, para que as dores vão embora efetivamente. Né? A gente quer que as dores vão embora efetivamente, ou seja, que elas não voltem mais, que elas nos abandonem, que ela nos abandone e que a gente consiga ter uma vida aí com qualidade, sem limitações, sem dificuldades. Certo, gente? Hoje, então, eram essas as dicas, né, de exercício, essa conversa que eu queria ter com vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho cada uma de vocês, né? Para que a gente vá aí rumo a uma vida sem dores, certo? Então, vou me despedir de vocês. Um super, super, super beijo.